Gente, Paula aqui, pra falar de quê? De poliglotices. Bom, antes da gente começar o vídeo de hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal até agora. O canal tem um pouco mais de uma semana e eu não imaginava, né, que fosse ser assim, porque apesar da ideia do canal já existir há um tempinho, pelo menos aí uns 2 anos e meio, ter um canal é uma coisa que eu não imaginava que eu faria um dia. E eu confesso que eu tô saindo bastante da minha zona de conforto. Então, obrigada aí por todo mundo que se inscreveu, por todo mundo que interagiu. Isso significa demais pra mim. Eu espero que quem tá me acompanhando esteja gostando do conteúdo. E eu espero que se você chegou aqui agora pela primeira vez, eu espero que você fique, que você se inscreva e que você goste. Eu tô planejando muita coisa legal ainda, então continuem ligados. E aproveitar também, né, se você tá gostando dos vídeos, não esquece de curtir e de compartilhar com os amigos, falar pra todo mundo. E também não se esqueçam de ativar as notificações para vocês não perderem nadinha que acontece por aqui, ok? Bom, o vídeo de hoje então é sobre o Duolingo. Eu e o Du já somos velhos conhecidos, pra falar a verdade. Eu criei minha conta no Duolingo em outubro de 2013, ou seja, já tenho bastante tempo de Duolingo, só que eu nunca consegui manter uma ofensiva muito longa no Duolingo, eu sempre enjoava. E aí eu não sei porquê, eu resolvi fazer esse experimento com o Duolingo, ver o que eu posso aprender usando só o Duolingo. Inclusive, né, eu falei que eu e o Duolingo somos velhos conhecidos, o Duolingo amanhã vai estar fazendo 8 anos desde o seu lançamento para o grande público. Pois é, o Duolingo também já tem um tempo aí no universo das poliglotices, né? Esse experimento é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, só que eu acabava sempre desistindo, porque acontecia alguma coisa e eu esquecia de fazer os exercícios do dia, acabava perdendo a ofensiva, e aí eu desanimava, e aí acontecia um monte de coisa e eu não conseguia fazer. Aí agora eu tô conseguindo fazer hoje mesmo, eu completei 30 dias de ofensiva no Duolingo. É uma coisa que eu vou revelar agora. Quais são as línguas que eu tô usando nesse experimento, porque até então o pessoal aqui de casa sabia que eu estava usando o Duolingo, só que eles não sabiam as línguas que eu estava usando no Duolingo, né? Inclusive a minha mãe, ela usa o Duolingo, eu recomendei o Duolingo pra minha mãe em janeiro, e ela tá usando o Duolingo para o inglês desde então. Ela já tem com uma ofensiva aí de uns 5 meses. Pois é, né, gente? Eu aqui sofrendo pra manter 30 dias e ela já tá com ofensiva de 5 meses, né? Vamos aprender com ela. Então eu estou usando para fazer esse experimento do Duolingo o italiano e o mandarim. Essas duas línguas eu já tive algum contato prévio. No caso do italiano, ele foi uma decisão assim recente. Eu devo ter decidido que eu queria aprender italiano coisa assim de 2 anos mais ou menos. O conhecimento de italiano que eu tenho é muito pouco. Eu só tenho um livro de italiano aqui em casa, que é o Italiano em 30 Dias. Eu não tenho nenhum dicionário de italiano aqui. Eu não cheguei a fazer cursos online, nada disso de italiano. O máximo também que eu sei é que aqui no Rio todo ano acontece o Dia da Europa e o Dia das Línguas Europeias. E nesses eventos costuma ter mini aulas das línguas europeias e o italiano é uma delas. Então o que eu sei assim foi também que eu aprendi eu devo ter ido nessas mini aulas umas 2 vezes. Então o meu conhecimento de italiano é pouquíssimo. Só que o italiano é super parecido com o português, então acaba ajudando muito. Já a minha história com o mandarim, ela é um pouco mais longa. A primeira vez que eu resolvi aprender mandarim foi em 2012, porque quem é aqui do Rio deve lembrar da antiga universidade, né, a Universidade com C. Eu estudava na universidade naquela época, e aí teve aquela questão da greve, né, da paralisação, e por causa disso eu acabei ficando uns 4 meses em casa, porque eu não fiquei na universidade, eu saí de lá e fiz transferência para outra faculdade e eu tive que esperar o semestre acabar, documentos e depois regularizar minha situação na outra faculdade, então eu fiquei aí mais ou menos uns 4 meses em casa. E naquela época eu tinha começado a trabalhar, mas era um trabalho muito tranquilo, era perto de casa, então eu tinha muito tempo livre. E aí falaram também, você devia aproveitar esse tempo para aprender mandarim, que mandarim é uma língua muito boa pro mercado, ainda mais você, que faz relações internacionais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu resolvi dar uma chance pro mandarim. Não deu certo, como vocês podem ver,
Porque, assim, os tons de chinês são uma coisa que... Mas aí, por volta depois de 2014, final de 2014, início de 2015, eu voltei pro mandarim. E ali eu já fui um pouco mais assim, determinada. Eu comprei materiais de mandarim, eu tenho um dicionário de mandarim, eu tenho um livro da Yuan Aiping, que é uma professora de mandarim muito conhecida, ela tem uma escola aqui no Rio, inclusive. Eu juntei vários materiais e eu tinha um amigo, quer dizer, tenho, né, porque nós ainda somos amigos, que ele sabia chinês, ele estudava chinês e ele se dispôs a me ensinar um pouquinho de chinês todo fim de semana. Então, você achava que ali, pô, tinha tudo pra dar certo, né? Agora sim eu vou aprender a falar mandarim fluentemente. Não foi o que aconteceu. Vocês podem ver aqui como eu tava, né, decidida. Isso aqui, ó, um caderninho de desenho cheio de folhas praticando ideograma, tá vendo? Mas ainda assim, não rolou. E aí, deixei quieto essas duas línguas. Então, como elas já estavam assim na minha fila de espera, eu resolvi utilizá-las. E como é que tá sendo feito? Eu tô fazendo todo dia 2 lições de italiano e uma de mandarim. Porque o italiano, por ser mais fácil, a assimilação é melhor, e o mandarim, porque o mandarim, na primeira lição, o Duolingo já te joga os ideogramas. Então, até você reconhecer, né, guardar os ideogramas direitinho, isso demora um pouco. E aí, o que acontece? Quando a barrinha começa a perder a cor dourada, como vocês podem ver na imagem, primeiro eu volto naquela barrinha que tá perdendo a cor dourada, e aí eu restauro e depois eu faço a lição. No caso do mandarim, se a barrinha tiver perdendo a cor, eu só trato de restaurar aquilo ali, e aquilo vale pela lição do dia. No caso do italiano, não. Eu restauro ali, que geralmente uma tentativa só já é o suficiente, e aí vou e faço uma lição do tópico que eu tô estudando no momento. O que eu tô achando? Antes de eu fazer esse experimento, eu sempre dizia que o Duolingo é um bom recurso como complemento e não como fonte principal. Por quê? Porque eu acho que a informação no Duolingo ela fica muito solta. Ele começa assim te ensinando o basiquinho da língua, mas eu acho que acaba passando tudo muito rápido, né? Então você em 2 dias, sei lá, 2, 3 dias, você termina um módulozinho daquele e aí você já passa pro próximo. E nem necessariamente você tá com aquele primeiro módulo fixado na sua cabeça, você já tá passando pro próximo. Então a informação acaba ficando muito rápida, e também eu acho que a informação acaba ficando muito solta, sabe? No caso do italiano, ele começou direitinho, me ensinando, né, o verbo ser, as saudações, isso eu sei falar, tá legal pra mim. E depois ele começou a falar de comida, e começou a falar de coisas da comida, tipo prato, garfo, faca, e aí jogava umas palavras que às vezes eu não conseguia entender de primeira. Sei lá, eu achei que a informação eu acho que a informação no Duolingo é uma coisa que fica muito solta. Eu conversei com a minha mãe também acha isso, a informação fica muito solta. E assim, como ela já tá com uma ofensiva de 5 meses, ela já tá bem avançada no curso de inglês do Duolingo. E assim, eu não sinto que eu estou realmente aprendendo a falar uma língua com o Duolingo, sabe? Ele me ensina umas frases que eu não sei se eu vou saber empregá-las em outro contexto. Ele me ensina: io sono una ragazza, io sono una donna, tu sei un uomo, io mangio il cibo, sabe? Ele ensina umas frases que eu sei que talvez eu vá usar um dia, mas que eu não sei como eu vou usar, porque ele joga as informações ali e eu que lute pra organizar aquilo. Eu sinto falta, eu não sei se é por hábito ou pelos materiais serem organizados assim, de ter realmente uma situação, um contexto, sabe? Lição 1, a gente vai falar disso, disso e disso. Aí lição 2, a gente vai falar disso, disso e disso. Eu acho simplesmente que no Duolingo, eu acho que no Duolingo as coisas são simplesmente jogadas pra você. E aí, mesmo que você tenha sofrido numa lição, tenha errado metade da lição, se você consegue passar na lição, o Duolingo continua avançando, continua avançando, continua avançando com você. Isso é uma coisa que eu vi mais no mandarim.
Eu comecei com as saudações, né? Ni hao, zaijian e tal, e depois ele passou para os números. Só que aí nos números eu já tava começando a ter dificuldade, porque eu não tava guardando os ideogramas e eu confundia alguns números, eu confundo o 7 com o 4, o 8, o 9 com o 5. Ele simplesmente continuou jogando ali a informação pra mim e eu não tava pronta ainda pra avançar. Mas você fala, mas você podia ter ficado naquela lição até você consolidar aquele conhecimento. Sim, poderia, mas a ideia não era essa. Eu queria mesmo ver o que você consegue do Duolingo quando você faz uma lição por dia, sabe? Você vê um conteúdo por dia. De que forma o seu cérebro vai assimilar isso? Pra mim, ele não assimilou em 30 dias o que o Duolingo propôs a me ensinar até agora. No italiano foi um pouco melhor, mas no chinês não foi. E agora ele começou a me ensinar a perguntar como é que é o seu nome, meu nome é, o meu sobrenome é, e assim, eu tô tendo muita dificuldade. Eu não falo nem pela parte da pronúncia. E uma outra coisa também que eu não confio no Duolingo é o recurso de voz do Duolingo. Eu não acho que ele seja assim 100%, mas isso é uma coisa que eu ainda tô analisando. Mas eu sinto que ele ainda joga muita informação pra mim. No italiano tá mais tranquilo, apesar das vezes eu esquecer as palavras e tudo mais. Mas no caso do mandarim, tá sendo mais complicado, porque é uma língua que tem uma escrita diferente da minha. E ele começa a jogar os ideogramas pra mim e eu. Sabe? Tá, e aí? Às vezes eu não gravei, ainda não fiz a associação do som com o ideograma. Como é que você espera que eu saiba, sabe? Então eu acho que ele ainda joga as coisas assim muito, muito no seu colo e você que vá dando um jeito de organizar aquilo. Eu acho que é muito rápido. Eu acho que de repente o Duolingo, quando ele vê que você. Outra coisa também, antes de eu falar isso que eu ia falar. O Duolingo, no italiano, ele me pedia. Ele via que eu tava acertando muitas as lições, às vezes eu fazia tipo uma lição todinha sem errar nada. E ele já me duas lições, ele já me perguntava se eu não queria fazer um teste pra pular de lição, sabe? Não, Duolingo, eu não quero fazer um teste. Tudo bem, eu posso estar assimilando a estrutura, mas eu não tenho esse vocabulário que você ainda não me ensinou. Como é que você quer que eu faça um teste? Eu nunca estudei italiano. Então isso é uma coisa assim que eu acho que o Duolingo podia ser um pouco mais devagar. Quando ele vê que você tá empacado num conteúdo, não deixa você ir embora dessa forma, sabe? Te encoraja aí em cima daquele conteúdo. Porque se você não fizer por sua conta, se você não for lá e ficar insistindo na unidade, mesmo que ela já esteja completa, até que você consolide o conteúdo, você simplesmente vai passando por todos os frutos da árvore, né? Porque aquela estrutura do curso do Duolingo se chama árvore. A árvore da língua, a árvore do Duolingo. Então aquelas bolinhas são os frutos da árvore. Então você vai passando pelos frutos e aí você não aprendeu 100% aquele conteúdo, sabe? E uma hora eu acho que isso pode acabar sendo problemático. Eu vou continuar fazendo o experimento, eu não vou desistir, vou continuar. De repente, agora eu vou tentar fazer dessa forma que eu falei também, né? De ir pegando as unidades e fazendo até que eu realmente consolide aquele conhecimento antes de passar para a próxima. Mas por enquanto eu ainda mantenho a minha opinião de que o Duolingo é um bom complemento e não um bom método principal de aprendizado de línguas. Então não dependam somente do Duolingo para estudar. Procurem outras fontes. Uma coisa que a minha mãe também sente falta é de exercitar a pronúncia, exercitar a conversação. A gente aqui em casa acaba não conversando inglês, não sei porquê, deve ser porque eu não tenho esse costume de praticar tantas línguas, porque eu sou muito tímida, eu sou muito introvertida, então eu tenho um certo problema com essa coisa de praticar línguas, apesar do inglês ser a minha língua mais forte, eu ainda tenho com as outras. Então é uma coisa que infelizmente eu acho que até errado, eu não acabo não incentivando aqui em casa, né, a gente conversar, porque meu irmão fala inglês também, a gente poderia muito bem conversar, mas como é uma coisa que eu não tenho e não sou encorajada, nunca me encorajei a fazer, eu não tenho como encorajar os outros a fazer, entendeu? Se me encorajarem, aí eu vou na onda, mas se não fizerem, então a pessoa vai esperar sentada, porque eu não vou fazer, porque é uma coisa que eu ainda preciso sair da minha zona de conforto, essa coisa de praticar
oralmente as línguas que eu sei. O desafio que eu faço, o 30 Day Speaking Challenge, tá me ajudando, mas eu ainda preciso fazer muito progresso nessa parte. E aí, isso é uma coisa que ela sente falta da parte da pronúncia, de conversar. E realmente, assim, o Duolingo, ele tem lá os exercícios de pronúncia, ele repete, né, na maioria dos exercícios, ele repete a frase que você precisa, ele repete a frase que você precisa lá traduzir, que você tá aprendendo, você pode repetir junto, mas também, assim, eu aconselho ainda que você use uma outra alternativa, um outro material. É uma coisa também, eu não acho que o Duolingo prepare ninguém para conversação, sabe? Ele pode até te preparar para conversação assim de viagem, mas isso aí acontece bem mais lá pra frente da árvore de. Então no início eu não me sinto assim apta a ter uma conversação básica de italiano ou de mandarim. Ok, eu sei as saudações, eu sei dizer que meu nome é Paula, mas eu não me sinto apta a praticar ou colocar aquele conhecimento em prática num outro contexto, num contexto de conversação, por exemplo. Mas é isso, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo o experimento, né? E vamos ver o que vai dar. Bom, eu acho que eu já falei demais. Isso é o que eu tenho pra hoje. Então, essas foram as poliglotices de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.